Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Deus estejam sobre nós. Em nome de Jesus, nós já sentimos a presença do Espírito de Deus. Abra a Bíblia, abra a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler o verso 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7. Antes de lermos, coloque a sua mão sobre a Bíblia. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Nosso Pai Celestial, é em nome de Jesus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Sumo Sacerdote no Santuário Celestial, é em nome do Teu Filho Jesus, o nosso amigo, aquele que não se envergonha de nos chamar de irmãos, mas que vive para interceder por nós. É pelo sangue do Teu Filho que nos chegamos diante do Teu trono de graça, de amor, de justiça, de misericórdia, para pedir que perdoe os nossos pecados, Senhor, para pedir que nos dê arrependimento e fé, para pedir que nos conceda a iluminação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que iluminou os profetas, que iluminou os apóstolos. Que o Espírito Santo nos ilumine ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, para que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossa vida, para que a Tua palavra seja como uma espada cortante em nossa alma, em nosso coração, e seja capaz de discernir os nossos pensamentos e intenções. E que pelo poder do Espírito Santo a Tua palavra nos traga vida, nos traga conforto, nos traga fé, nos traga esperança. Em nome de Jesus, queremos pedir, nosso Deus, que somente a Tua palavra seja exaltada nesta manhã, que somente o nome de Jesus seja glorificado e que todo louvor, toda honra, toda glória sejam dadas ao Teu nome. Abençoa cada pessoa nesta manhã, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso, cada homem, cada mulher. Abençoa a Tua igreja que se reúne na Tua casa de oração, concedendo-nos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Encontramos aqui um convite para adoração. Alguns sábados atrás, pregamos aqui um sermão sobre adoração. Na realidade, foi a primeira parte do sermão. Hoje nós vamos concluir esse sermão com a segunda parte, e o título dessa mensagem é Vinde e Adoremos. Aqui no Apocalipse, no verso 7, no final do verso 7, nós encontramos um convite. E adorai. Adorai. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai o Criador, aquele que fez todas as coisas. Esse é o convite que está aqui em Apocalipse
e que é uma extensão do convite que Deus nos faz no 4º mandamento da sua lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque o Senhor fez os céus, o mar e a terra, Ele é o Criador. O 4º mandamento expressa a verdade de Deus como Criador. O 1º mandamento também fala de Deus como Criador. O 2º mandamento também fala de Deus como Criador. O 3º mandamento também fala de Deus como Criador. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus remetem a Deus como soberano, como aquele que é o único que merece adoração. E por que esse tema é importante nos dias de hoje? Porque hoje nós encontramos uma variedade de maneiras pelas quais as pessoas estão querendo adorar a Deus. Mas como devemos adorar a Deus? Essa é a pergunta que nós temos que responder. E nós vamos tentar dar uma resposta nesta manhã. Como devemos adorar a Deus? O que significa adorar a Deus? Como podemos adorar a Deus? Como podemos fazer com que as orações, as meditações, as músicas e os demais elementos litúrgicos do culto nos envolvam numa atmosfera celestial e sejam agradáveis a Deus, sendo nós pecadores, sendo nós imperfeitos? Deus é adorado constantemente no céu. Deus criou os anjos celestiais para adorá-lo. Deus nos criou para adorá-lo. A grande razão da nossa criação é a adoração ao nosso Criador. Nós somos criados por Javé. Nós somos criados por Adonai para adorá-lo. Recentemente, um grupo de cientistas fez uma descoberta no nosso DNA. Eles estão investigando o DNA humano. Cerca de 10% do DNA humano, apenas 10% já foi meio que mapeado. 90% do DNA humano ainda é um mistério. Mas nesses 10% de pesquisa que foram feitos no DNA humano, os cientistas fizeram uma descoberta tremenda. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as nossas características, como cor dos olhos, cor da pele, cabelo e etc. Tudo que nós somos está registrado no DNA. E os cientistas fizeram uma descoberta. Eles descobriram um padrão numérico. Nosso DNA tem um padrão numérico que se repete. E os números são 10, 5, 6, 5. Interessante. Existe no nosso DNA um padrão numérico que se repete. E os cientistas ficaram intrigados com esse padrão. 10, 5, 6, 5. E eles não sabiam o que significava. Até que um dos cientistas, que era de origem judaica, interpretou os números conforme as letras do alfabeto hebraico. No alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico. A letra que representa o número 10 é Yod. A letra que representa o número 5 é Het, ou Het. A letra que representa o número 6 é Vav. E novamente o número 5, Het. E sabe o que formou? Sabe qual é a palavra que se formou nesse padrão numérico no nosso DNA? Em hebraico? Transliterado para o português é YHWH, que é a transliteração de Javé, o nome de Deus. É como se Deus colocasse no nosso DNA uma assinatura: você me pertence. E isso não é a teologia que está falando, é a ciência que está falando.
nós pertencemos a Deus, por direito de criação, por direito de redenção. Nós somos dele. O nome de Deus está gravado no seu DNA, porque você é uma criatura de Deus, criada para adorar a Deus, para servir a Deus. Javé é o que significa esse padrão numérico. O nome de Deus está gravado em nós. Então eu estava pensando, quando Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Eu estava pensando que tem a ver com a nossa maneira de viver, tem a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu imagino, com aquilo que eu digo, tem a ver com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo, porque nós somos o templo vivo do Espírito Santo. O nome de Deus está gravado em você e está gravado em mim. Na adoração a Deus, tudo que somos tem que estar sobre o altar da graça de Deus. Nós devemos fugir de uma adoração formal, devemos fugir do formalismo vazio, devemos ter cuidado para não oferecer um culto a Deus que seja um serviço formal, sem amor, sem fé, sem alegria, sem vida, sem gratidão. Fugir do formalismo não significa que o culto tem que ser de qualquer forma, porque o formalismo não está necessariamente naquilo que acontece, mas na minha atitude diante de Deus. No entanto, não devemos ignorar a ordem no culto, não devemos ignorar a necessidade de forma no culto, pois são elementos indispensáveis num legítimo serviço de adoração a Deus, e devem sempre visar a glória de Deus, sempre. Ezequiel 33, verso 31. Nós encontramos uma advertência para que o nosso culto, a nossa adoração a Deus, não seja destituída de amor, de fé, de gratidão. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Hoje nós encontramos uma adoração em igrejas neopentecostais que está voltada para a teologia da prosperidade, para obter o céu na terra, para obter favores divinos de prosperidade. Uma pseudo-adoração baseada no lucro, baseada na ambição, baseada no desejo de ter. Uma adoração formal, uma adoração materialista, uma teologia materialista, uma teologia de prosperidade. Paulo, ele advertiu sobre a necessidade de ordem no culto. O apóstolo Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 26, Paulo começa a falar da necessidade de ordem no culto. 1 Coríntios 14, verso 40, ele conclui essas orientações sobre a necessidade de ordem no culto, dizendo o seguinte: tudo, porém, tudo significa todas as ações, todas as atitudes, todas as partes que envolvem a liturgia de adoração a Deus na igreja, na casa de Deus,
pela igreja de Deus, tudo, porém, seja feito de que maneira? Com decência e ordem. Com decência e ordem. Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto na época, que era uma igreja que estava se tornando uma verdadeira Babilônia no momento do culto. Não havia decência na maneira das pessoas agirem, não havia ordem nas partes do culto. E Paulo recomendou que o nosso culto de adoração a Deus seja feito sempre com decência e ordem. E ele também escreveu em 1 Coríntios 10 um princípio que deve nortear todo serviço de adoração a Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Então, parafraseando, podemos dizer: portanto, quer adorais a Deus, no momento da adoração, no momento do culto, fazei tudo para a glória de Deus. Apenas a glória de Deus deve ser visada. O eu deve ser deixado de lado, a exaltação própria. Faça tudo para a glória de Deus. A qualidade da nossa adoração vai depender muito do conceito que nós temos de Deus. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Há uma banalização sobre o conceito de Deus. Nós encontramos nos cultos neopentecostais e pentecostais da atualidade uma verdadeira banalização da santidade de Deus. Se fala muito que Deus é amor, mas nós vamos ver mais adiante que Deus também é justiça e é um fogo consumidor. No céu, onde Deus é adorado constantemente pelos querubins, pelos serafins, pelos anjos, magníficos em poder, Ele não é adorado de qualquer maneira. E não se chega diante de Deus de qualquer maneira no céu. Os serafins, os querubins, eles cobrem os rostos, cobrem os pés na presença de Deus. Há uma reverência, há um santo temor. A qualidade da nossa adoração depende do conceito que temos de Deus. É necessário compreendermos três coisas fundamentais para entendermos o que significa adoração: o significado da adoração em si, o que significa adorar, a nossa atitude dentro do templo, dentro da casa de oração, e uma visão, um conceito correto da santidade e da grandeza do nosso Deus. A qualidade da nossa adoração dependerá do conceito que temos de quem é Deus. Deus não está interessado, não está preocupado com o lugar de adoração, mas Ele está muito interessado no adorador, na adoradora que se aproxima dele. O lugar é necessário, mas o adorador, a adoradora é indispensável. Em Êxodo 3, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, verso 5, nós encontramos a importância de entendermos que a presença de Deus santifica o lugar. Êxodo 3, verso 5, está escrito: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aqui nós encontramos a experiência de Moisés diante da sarça ardente, da visão, da teofania, da manifestação de Deus ali. E o próprio Deus disse: Moisés, não te chegues para cá de qualquer jeito.
Tire as sandálias dos pés, porque o local onde você está é terra santa. Por quê que é santa? Por que se tornou santa? Por causa da teofania, da manifestação divina. No momento em que invocamos a presença de Deus neste lugar, este lugar se torna terra santa. Em Abacuque, vamos abrir a Bíblia no profeta Abacuque, capítulo 2, o verso 20. Aqui está escrito: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cabe-se diante dele toda a terra. Se Deus está no seu templo, se Deus está na sua casa de oração, a recomendação é que o local, o lugar se torna a terra santa, e é o momento de nos calarmos. E esse calar-se diante de Deus não é apenas deixar de falar as minhas palavras, é calar-se no interior, é se aquietar diante de Deus, é lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações. Cale-se diante de Deus, se aquiete, saiba que você é criatura, saiba que o nome de Deus está gravado em você, que você pertence a Ele, e que Ele quer te abençoar, e que Ele quer te perdoar, e que Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Cale-se diante de Deus, aquiete a sua alma no momento da adoração. Que atitudes devem ser observadas diante da presença de Deus? A primeira atitude inclui duas coisas: fé e alegria. Fé e alegria. Em Hebreus, capítulo 11, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna abençoador, galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E no verso 1 está escrito que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você tem que se aproximar de Deus com fé, crendo que Ele de fato existe, crendo que de fato Jesus cumpre nesse momento a sua promessa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você crê que Jesus está aqui? Você veio até a casa de Deus hoje tendo a plena convicção e a plena certeza de que Jesus vai estar aqui, de que Jesus estaria aqui? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Na adoração não há lugar para o ateísmo. O convite de adoração de Apocalipse 14 e o convite de adoração do 4º mandamento da lei de Deus é para pessoas que creem na existência de um Criador. No Salmo 122, abra sua Bíblia, no Salmo 122, no verso 1, nós vemos outra atitude necessária ao se aproximar de Deus, além da fé. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos adorar ao Senhor. Fé e alegria. Mas essa alegria é a alegria pela salvação eterna. É a alegria de saber que os nossos pecados estão perdoados. É a alegria de saber que Jesus morreu, ressuscitou e vive eternamente. E é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a alegria de saber que eu estarei na presença de um Deus vivo. Essa é uma alegria causada pelo Espírito de Deus.
é aquela alegria que diz lá em Gálatas 5, como fazendo parte do fruto do Espírito. É a alegria da salvação. Fé e alegria. Essas são as primeiras características de um verdadeiro adorador. Fé e alegria. Alegria irradiante que procede de um coração transformado pelo poder do Evangelho. Um coração agradecido pelo sacrifício de Cristo, pela sua ressurreição. De um coração que ama o seu Criador. Nas tuas orações você diz para Jesus: Senhor, eu te amo. Quando eu falo isso nas minhas orações, eu sinto vergonha diante do amor de Jesus por mim. Estar na presença de Deus com fé e alegria é estar com um coração cheio de amor, cheio de gratidão. Quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais alegria e bênçãos nós teremos. Quanto mais formos perdoados por Deus, mais agradecidos seremos. Olha o que diz o Espírito de profecia sobre a hora do culto. A hora do culto é uma ocasião de nos alegrarmos no Deus de misericórdia, que perdoou nossos pecados. Uma ocasião de ações de graças e louvor. Uma ocasião de meditarmos em sua grandeza e meditarmos na sua majestade, e de mantermos mais profundo companheirismo com Ele. Alegria pelas misericórdias de Deus, alegria pelos pecados perdoados, oferecer ações de graças e louvor, e refletir sobre a grandeza do seu amor. No Salmos, capítulo 100, o verso 2, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus. Tenha consciência de que Ele é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. O seu nome está gravado no nosso DNA. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, o mesmo nome que está gravado em nós: Javé, Adonai, o Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia recomenda e nos diz o seguinte: que o nosso Deus é um terno e misericordioso Pai. O seu serviço de culto não deve ser considerado um exercício penoso e entristecedor. Deve ser uma alegria adorar o Senhor e tomar parte na sua obra. Outra característica do culto a Deus, nós já mencionamos aqui, é a necessidade de ordem. Mas essa ordem deve começar dentro de nós, não exteriormente. Não é uma ordem somente externa, é uma ordem interna. Eu tenho que colocar a minha vida em ordem e estar na presença de Deus. Os meus pensamentos em ordem. Eu não posso vir na casa de Deus pensando nos meus problemas, dívidas e outras coisas. Eu tenho que esquecer tudo e vir ordenadamente na presença de Deus. Deus não é Deus de confusão. Ele não pode ser adorado numa reunião caracterizada pela desordem. 1 Coríntios 14, 40, que nós já lemos, Paulo fala: faça-se tudo com decência e ordem. Algumas pessoas procedem na casa de Deus como se estivessem em qualquer outro lugar, numa casa de negócios, num centro recreativo. Nós não podemos agir assim. Se Deus está no seu santo templo,
Se o local onde nós estamos é terra santa, então tem que ter um comportamento diferente. O Espírito de Profecia diz, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 193: para a alma crente e humilde, para aquela pessoa que é crente e humilde, que crê na existência de Deus e se humilha na presença de Deus, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo, lugar e maneira do culto. E diz mais o Espírito de Profecia: nada do que é sagrado, nada do que está ligado ao culto divino, nada deve ser tratado com negligência ou indiferença. Estou fazendo o melhor no momento da adoração? Estou sendo negligente em alguma coisa? Estou sendo indiferente? Indiferente ao louvor, indiferente à oração, indiferente à mensagem? Nada do que é sagrado e do que está ligado ao culto divino deve ser tratado com negligência ou indiferença. Essa é a advertência que nós temos do Espírito de Deus. Ou outra atitude na presença de Deus é a reverência. Reverência. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Eu gosto muito desse capítulo. E no verso 28 e no verso 29, nós temos uma advertência em relação àquele momento em que estamos adorando a Deus. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A palavra temor aqui significa honra, respeito. A palavra temor aqui significa considerar alguém superior a você. Eu fico pensando, se nós fôssemos convocados para estarmos esse final de semana na presença do presidente da República, se você fosse convocado para ter uma audiência com o presidente da República, com que roupa você iria? Como que você iria? Como que você se portaria na presença dele ao entrar lá no Palácio do Planalto? Com certeza não seria de qualquer jeito. Todo sábado nós somos convocados a estar na presença do nosso Criador, e nós somos admoestados a servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Verso 29. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Olha o que diz o Espírito de Profecia. O direito de Deus à reverência. O direito de Deus à reverência. Ele tem o direito. Assim como o presidente tem o direito a ser respeitado e honrado, Deus tem por direito que nós sejamos reverentes na sua presença. O direito de Deus à reverência e adoração. Ele tem o direito à reverência e adoração. Por quê? Porque Ele é o Criador, porque Ele é fogo consumidor. Se baseia no fato, esse direito de Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador, e de que todas as outras coisas e todos os outros seres lhe devem a existência. Nós devemos a nossa existência a Deus. Por isso Ele tem esse direito.
de ser reverenciado, de ser adorado. Em Atos, capítulo 17, tem um texto que eu gosto muito, que nos remete a esse direito de Deus sobre nós, porque a nossa existência, ela só é possível graças a Ele. Atos 17, verso 28. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois nele vivemos, nele, em Deus, graças a Ele vivemos e nos movemos e existimos, porque dele também somos geração. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Devemos a nossa existência a Deus. A Bíblia nos adverte quanto à irreverência. Tem vários textos na Bíblia, mas tem uma passagem que é muito chocante e também muito violenta. Em Levíticos, abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 10. Nós temos uma história, a história de Nadab e Abiú, que morreram diante da presença de Deus. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão, que era o sumo sacerdote. A história de Nadab e Abiú, aqui em Levíticos capítulo 10, revela a importância da santificação e da reverência diante de Deus. No verso 3, vamos ler só o verso 3, o que Moisés disse. Depois que Nadab e Abiú foram mortos na presença de Deus, porque eles levaram um fogo estranho para dentro do santuário, ou seja, um fogo que não tinha sido aceso pelo próprio Deus lá no altar de sacrifícios, e diz ali que saiu fogo dos incensários e os queimou dentro do santuário. Houve um grande incêndio ali. Moisés disse, verso 3: e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão, que era o pai de Nadab e Abiú, se calou diante de Deus. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam diante de mim. A reverência é o fruto de um coração santificado. Quem não tem um coração santificado não vai ter reverência. Devemos ter cuidado e saber a diferença entre o que é santo e o que é comum. E nós não podemos colocar no mesmo nível aquilo que é santo e aquilo que é comum. A reverência se manifesta de várias maneiras: conversas vulgares, cochichos, risos, indiferença para com as orações, indiferença para com a mensagem, frases banais e dentre outras coisas. Mas tudo isso é fruto de um coração não santificado na presença de Deus. A causa de tudo é a falta do senso da presença de Deus, da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder. O senso de reverência surge quando sabemos que Deus é Deus e somente Ele merece e é digno da nossa adoração. O Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, página 311, diz o seguinte: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e cultos supremos. Aquele que não tem princípio e que não tem fim, e que graças à sua vontade todas as coisas vieram à existência. Esse é o ser, único ser, digno de adoração e de reverência. O manual da igreja diz o seguinte: se os crentes, ao entrarem na casa de oração,
o fizessem com a devida reverência, lembrando-se de que se acham ali na presença do Senhor, o seu silêncio redundaria num testemunho eloquente. De vez em quando eu assisto uma missa, que a minha mulher, ela é católica, e às vezes eu vou com ela na missa, e eu fico impressionado com uma coisa: eu faço as minhas orações a Jesus, não participo de alguns rituais, porque eu não creio somente em Jesus como nosso mediador diante de Deus, mas eu fico impressionado com a reverência dos católicos. Me impressiona, sabe, as crianças, todas em silêncio, no colo do pai ou da mãe, não se ouve um murmurinho, não se ouve ninguém conversando, há uma solenidade, há uma reverência dentro da casa de Deus, é uma coisa muito bonita. E eu fico pensando, meu Pai do céu, nós conhecemos o Evangelho eterno, nós temos tanto conhecimento, mas nos falta atitude. O Espírito de Profecia diz ainda no livro Patriarcas e Profetas, página 312: proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir o nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Disso fazemos um Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 5, abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, no verso 1, nós temos um conselho quando nós chegamos para adorar a Deus: guarda o teu pé. E eu fiquei pensando, o que significa isso? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Na cidade de Lages, aqui em Santa Catarina, tem uma mesquita. Lages tem uma comunidade muçulmana muito forte. Ali são donos de comércios, ali no centro. Eu sou natural de Lages. E é interessante que quando você visita a mesquita, que é o templo dos muçulmanos, quando você vai na sala de reunião deles, quando você chega na porta de entrada, todos os sapatos das pessoas que estão lá dentro estão ali na porta. Eles tiram os sapatos para entrar na casa de Deus, na casa de Alá. Só muda o nome, é o nosso Deus. Eles tiram os sapatos, eles entram descalços, em sinal de reverência e de respeito, porque Deus está ali. Será que nós não temos que aprender reverência com outras formas de culto, com outras religiões? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, não entre de qualquer maneira. Não entre como se você estivesse entrando na sua casa, como se estivesse entrando num clube, num local qualquer. Se a presença de Deus santifica o lugar, e o lugar se torna terra santa, local santo, então nós temos que ter essa consciência quando entramos aqui. Essa reverência deve ser motivada pelo reconhecimento da santidade de Deus, reconhecimento da nossa indignidade, reconhecimento do nosso desmerecimento de qualquer favor divino, por causa das nossas ações. Porque as nossas ações e as nossas justiças, diz a Bíblia, que são como trapos de imundícia, são como panos apodrecidos. O reconhecimento de que estamos na presença pessoal de um Deus vivo, poderoso, santo, eterno. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 196,
o Espírito de Jesus diz: Deus e os anjos têm sido desonrados pela maneira irreverente com que os crentes se portam em algumas igrejas, acordando os ecos com suas gargalhadas e fazendo ruído com os pés. Fazendo ruído com os pés. Irmãos, estar na presença de Deus é um momento solene. Ainda o Espírito de Profecia nos adverte de que devemos ter plena certeza de que estamos na presença de Deus, para que possamos guardar até mesmo os nossos pés quando entrarmos na sua presença. Na igreja em que John Wesley pregou o seu primeiro sermão, estão gravadas estas palavras no assoalho da igreja. No assoalho: entre por esta porta como se o assoalho lá dentro fosse de ouro, e cada parede fosse composta de joias de incalculável valor, como se cantasse aqui um coro com trajes de fogo. Não grite, não corra, mas guarde silêncio, porque Deus está aqui. Abacuque 2, livro de Abacuque, capítulo 2, nós temos mais uma advertência. No verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante de Deus, aquiete o seu coração. Você veio para adorá-lo. Deixa ele trabalhar com você, deixa o Espírito Santo atuar em você. Esqueça outras coisas. Cale-se diante de Deus. E a quarta atitude diante de Deus deve ser a nossa participação. A nossa participação na adoração. Porque nós não viemos na casa de Deus, nós não vimos na casa de Deus apenas para assistir as coisas que acontecem aqui e apenas para assistir e ouvir um sermão. Eu venho para participar. Mesmo que eu não faça nada, eu tenho que participar ouvindo, prestando atenção, dizendo amém, orando, cantando. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui diz: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há muita irracionalidade hoje na maneira como as pessoas estão adorando a Deus. Se você entrar no YouTube, se você entrar nas redes sociais no YouTube, você vai ver maneiras que as pessoas estão adorando a Deus que são absurdas, com ritos, com cerimônias, com atitudes que são ridículas. Deus quer o nosso culto racional. Na Idade Média, no período medieval, o absoluto silêncio caracterizava o culto que era oficiado nas igrejas. O culto tornou-se um espetáculo. As pessoas iam lá e não diziam nem amém. Os adoradores não participavam de nada. Quem rompeu com esse costume medieval foi Martinho Lutero. A reforma rompeu a tradição medieval, restaurou o culto legítimo, estimulou os adoradores a participarem com atenção, com espírito de louvor, com oração. Martinho Lutero foi quem introduziu o cântico congregacional, ou os hinos pela congregação. Essa foi a sua grande contribuição para a mudança na liturgia da adoração a Deus. Deus não quer ouvintes frios e indiferentes.
Todavia não podemos ir ao extremo, que foi a igreja de Corinto, que resultou em desordem e confusão, como nós lemos lá em 1 Coríntios 14. O culto no qual o fiel nada mais faz, diz o Espírito de Profecia, do que pôr-se em pé e sentar-se e apenas ouvir, não é um culto de adoração. O culto no qual o fiel nada mais faz do que pôr-se em pé e sentar-se e apenas ouvir, não é um culto de adoração. É nosso privilégio participar. É o nosso privilégio participar dos cânticos de adoração e louvor, das orações, da adoração, da mensagem. O Senhor, diz o Espírito de Profecia, não ficará satisfeito com coisa alguma, a não ser o melhor que nos é possível oferecer o melhor a Deus. Jesus disse lá em Mateus 22, 37, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Nós podemos parafrasear esse mandamento de Jesus e dizer: adorarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Adore a Deus com tudo que você é capaz. Adorar a Deus envolve todo o nosso ser. É uma experiência biopsicossocial e espiritual. Envolve o nosso corpo, envolve a nossa mente, o nosso lado psicológico, as nossas emoções, envolve o nosso convívio social com os nossos irmãos e envolve o aspecto espiritual. Diz ainda o Espírito de Profecia, livro Testemunhos Seletos, página 193. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada, são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa alguma que contamine poderá ser admitida. Nós estamos treinando, estamos nos preparando para o louvor celestial. Somente quando os homens começam a adorar, somente quando as pessoas começam a adorar, é que começam a crescer espiritualmente. A verdadeira adoração não depende do pregador, nem do local, mas da atitude do nosso coração diante de Deus. A nossa adoração é a resposta espontânea a Deus pelo seu amor, pela sua criação, pelas suas bênçãos. Adoração é um diálogo divino humano. É a procura do homem para encontrar o seu Criador. A verdadeira adoração dá o senso da presença do Espírito Santo de Deus. O resultado da verdadeira adoração será a purificação da mente, a sensação da presença de Deus e o perdão dos pecados. Tem você adorado a Deus ou apenas assistido os cultos? Tem você sentido a presença de Deus na sua vida e no momento da adoração, no momento do culto? Tem sido a sua adoração uma resposta às bênçãos de Deus e ao amor de Deus na sua vida? Nesse momento nós vamos cantar um hino, e vamos cantar esse hino final pensando no quanto Deus merece ser adorado, no quanto Deus merece ser dignificado. E depois desse louvor, então, estaremos fazendo uma oração de consagração a Deus.
Apocalipse, capítulo 7, verso 9, nós lemos: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Esse será o grande momento de adoração que nós poderemos participar, se nós aceitarmos o convite de Deus para que cheguemos na presença dele com o devido espírito e com o devido senso da presença e grandeza de Deus, para que entremos na sua presença com reverência, com alegria, com ordem, com participação, com atitude de louvor. Isaías 6:1, Isaías escreveu: vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós seremos participantes da experiência de Isaías e teremos uma visão correta do nosso grande Deus, do seu amor, da sua justiça, da sua graça. Vamos fazer uma oração nesse momento, para que o Espírito de Deus nos conduza sempre conforme a vontade de Deus quando chegarmos na presença dele em adoração. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, louvado, exaltado, honrado, santificado seja o teu santo nome, o teu nome que está gravado em nosso DNA, Senhor, como uma assinatura de que nós somos obras das tuas mãos. Nós fomos criados pelo Senhor, nós te pertencemos por direito de criação. O Senhor nos criou para te adorar. Ajuda-nos a entender o significado da verdadeira adoração. Que o teu Espírito dirija os nossos pensamentos, que o teu Espírito dirija as nossas palavras, as nossas ações, para que tudo em nós possa te honrar, possa te glorificar, no momento em que viermos na tua casa, no momento em que a tua igreja se reunir na tua casa de oração, que a tua igreja receba a orientação necessária para estar na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a te honrar e dignificar como único Deus verdadeiro, como Criador, como mantenedor, como doador da vida. Dá-nos o senso da tua grandeza. Pedimos também, Pai, em nome de Jesus, que nos dê a consciência de que te pertencemos por direito de redenção. Fomos comprados por um preço elevado, o sangue do Filho de Deus. E nós aceitamos esta compra e nós declaramos, Senhor, nos ensine a ser verdadeiros adoradores, adoradoras, a estar na tua presença como o Senhor deseja que estejamos. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa falta de reverência, pela nossa falta de ordem, pela nossa falta de fé e alegria quando chegamos diante de ti. Se há alguém aqui, ó Pai, que precisa ser orientado pela tua palavra e guiado pelo teu Espírito para ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que o Senhor opere na sua vida, opere no seu coração, para que os nossos cultos aqui, os nossos serviços aqui, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, e possam dignificar o Evangelho, possam dignificar a Jesus e exaltá-lo como único Criador, como único Salvador, como aquele que nos ama, como aquele que vive para interceder por nós. É em nome de Jesus que pedimos estas bênçãos, entregando a nossa vida nas tuas mãos. Amém.